Fala aí galera, beleza? Cara, hoje eu quero fazer um vídeo diferente, faz bastante tempo que eu não faço nenhum vídeo aqui na JTV. E de cara eu quero dizer pra vocês que tudo que eu falar aqui não vai ter edição, uma coisinha ou que outra. Quero fazer um vídeo direto, sem muita edição, e quero compartilhar algo com vocês. Pra quem já é amigo da gente lá no Instagram, beleza, já tá sabendo. Mas pra quem só segue a gente aqui no YouTube, eu tô contando agora pra vocês. Tá beleza? Ahn, Gente, há menos de 2 meses aí, eu recebi o diagnóstico que eu sou uma pessoa que eu estou dentro do transtorno do espectro autista. Ah, mas o que isso tem a ver com música, com a DJ TV? Muita coisa. Aí que vocês vão ver como algumas coisas atrapalharam na minha vida, enfim. E como vocês podem ver, eu já estou até usando um colarzinho aqui para identificação. E eu quero explicar para vocês o quanto atrapalhou, mas ao mesmo tempo ajudou, né? E é o que eu quero compartilhar com vocês. E de cara eu quero mostrar uma planilha, que essa planilha no início do vídeo é muito importante ter uma explicação dela, para melhor entendimento de vocês que não conhecem o que é um autista. Vamos lá? Colocando a planilha. Olha só, eu criei essa planilha porque hoje não se diz mais ele é autista, é o espectro do transtorno autista, o TEA. Quando falamos sobre o transtorno do espectro autista, é essencial entender que existem diferentes níveis de suporte necessários para cada pessoa. Isso porque o autismo é um espectro, ou seja, se manifesta de formas variadas, né, ou diferentes em cada pessoa, né? Isso é algo. Por isso é comum ouvirmos o termo de nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte. Ali eu coloquei severo, moderado e leve, porque antigamente se usava isso, mas se tornou uma certa identidade. E as pessoas que não estão dentro da bolha do autismo ali entendem que leve é uma coisa. Ah, leve é levinho, né? Então dá de boa. E de leve o autismo não tem nada, né? Então vocês podem ver que ele é um espectro e as cores e as linhas identificam uma manifestação diferente em cada pessoa e em cada nível e cada é, volume ali, né? Uns um pouco mais fechadinho, outros um pouco mais aberto na linha ali, depende de cada tipo, né? E vocês podem ver que o suporte de nível 1, que é o suporte que eu sou um autista de suporte de nível 1, ele parece que está maior em relação aos outros, né? Sim, porque existe muito mais pessoas autistas de suporte nível 1 que o moderado e o leve, né? Porque tem muitos adultos como eu que são autistas e não têm diagnóstico, né? Então, se fosse fazer, acho que o diagnóstico em todo mundo, eu acho que o nível 1 de suporte é o que atinge o maior número de pessoas. Posso estar errado, tá? Mas pelo que eu estudei, é mais ou menos isso. Beleza. Como eu falei, é um vídeo sem edição e eu quero falar um pouquinho de mim. Bom, gente, eu tenho muitas características de uma pessoa que está dentro do transtorno, só que a gente está falando assim de uma coisa lá dos anos 80, onde não se tinha estudo, né? Eu não vou falar os meus traços aqui, mas o que eu posso falar para vocês assim que eu sempre fui uma pessoa com muitos poucos amigos, eu brincava diferente, em vez de eu brincar com o carrinho, eu brincava com o motorzinho que tinha dentro do carrinho, eu brincava com a rodinha, eu desmontava um carrinho para fazer outro carrinho, eu brincava com o que tinha dentro do carrinho, e quando eu brincava de carrinho, eu brincava de estacionamento, que era enterrar os carrinhos, enfileirar os carrinhos. Então era algo bem diferente, né? Isso, isso a gente falando lá nos anos 90, anos 80, né? E para os nossos pais era algo totalmente normal, uma coisa que não tinha sentido nenhum. Ah, é o jeito dele de brincar. Eu tinha um foco muito grande com iluminação, com luz. Eu amava iluminação. Até hoje eu gosto de luzes, cores, né? E teve um período da minha vida ali que um dia eu fugi de casa, com 6 anos de idade, para ir no centro para comprar uma lâmpada colorida. Porque eu queria comprar uma lâmpada colorida. E eu armei minuciosamente a minha ida sozinha no centro. Gente, com 6 anos de idade, eu peguei um ônibus sozinho. Eu desci no calçadão da cidade. Procurei uma loja para comprar uma lâmpada, só que eu esqueci de calcular um detalhe, que as lojas fechavam às 6 da tarde. E eu tinha ido depois das 6. Aí eu fui lá, voltei para casa. Quando cheguei em casa, o circo estava armado. Cadê o Ricardo, né? Com 6 anos de casa, 6 anos de idade, descendo num ônibus sozinho. Isso lá nos anos 80, né?
Então, assim, muitas coisas eram diferentes. A minha infância foi bem diferente. Eu não me relacionava muito com outras crianças. Eu brincava da minha jeito. Eu gostava de brincar sozinho, das minhas maneiras. Fora que eu andava na ponta dos pés, eu tinha algumas manias, assim, uns jeitos diferentão de ser. E isso foi migrando quando eu fui ficando mais velho, né? Quando eu comecei a frequentar a escola, eu tive problema de relacionamento com o professor, eu tive problema de relacionamento com colegas, eu não me enturmava com os colegas. Na primeira série eu tive um problema com a professora, porque eu não entendia, não conseguia copiar a matéria. Nas outras séries, a conversa dos meus colegas me desconcentrava, eu vivia meio no mundo da lua, sabe? Eu me perdia. Então, assim, muitos sinais ali aconteceram. Acabei reprovando de ano. Eu tinha um super foco que era som, 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 porque eu brincava com alto-falante, eu brincava de fio. E assim a minha vida foi indo. Para vocês terem uma ideia, eu consegui meu primeiro trabalho só quando eu tive 26 anos de vida, foi meu primeiro trabalho. E aonde que foi? Na rádio, né? Comecei a trabalhar na rádio. Os outros trabalhos que eu tive, que eu trabalhei com meu pai, isso eu não conto, né? Era uma obrigação que eu tinha que fazer, mas meu trabalho de carteira assinada foi aos 25 anos trabalhando na Rádio Medianeira. E antes de eu trabalhar na rádio, eu fiz um curso de rádio. E aí que as coisas começaram a melhorar para mim, após o curso de rádio. Antes, melhor dizendo, eu fiz um curso de DJ, eu gostava muito das coisas de DJ. E a música, as coisas de DJs, elas são muito sistemáticas. A gente sabe que existe um cálculo matemático na música ali para se mixar. E aquilo era uma coisa que me fascinava. Mixar, pegar a música na batida, sincronizar as músicas, vir um baixo para entrar outro, um instrumento, uma mixagem combinada. Eu amava a Megamix porque aquelas introduções de mixagem para mim eram perfeitas. Então aquelas introduções, aquela matemática da música dance, até hoje é fascinante para mim. E eu me liguei muito nisso, nessa música dance, por ela ter também um sentimento na música, levar a gente para um outro astral, para uma outra realidade, coisas que eu comecei a me identificar demais, levar para um mundo meu, né? E assim eu comecei a me apaixonar demais por dance music, né? Comecei a me apaixonar muito por música, comecei a me apaixonar muito por rádio. Meu Deus, olha o que esses caras fazem. E ficava fissurado e eu esquecia do resto do mundo. Eu não queria saber se tinha que comer. Eu não queria saber se eu tinha que comprar uma roupa. Eu não queria saber se eu tinha que ir pro colégio estudar. Eu queria saber era de música. E para tirar isso da minha cabeça foi algo muito difícil. Tanto que eu tive um prejuízo enorme na minha vida por conta desse meu super foco que foi a música. Reprovei de ano, não me relacionava com amigos, eu tive muito prejuízo com esse meu super foco. E aí, eu acho que o super foco, depois de um tempo, tá na hora de ganhar dinheiro nisso, tá na hora de mudar isso, né? E aí, quando eu fiz o curso de rádio, onde eu tive uma fono, eu comecei a desenvolver melhor a minha fala, eu começava a ouvir o rádio, eu começava a treinar a minha fala, porque eu tinha... Pode ver que até hoje eu tenho, mas hoje bem mais leve, dificuldade de interpretação, de ligar as palavras. E aí com a fono, com curso de rádio, eu ouvindo muita rádio como o locutor fazia, sem querer, eu fui me ajustando, mesmo sabendo que naquela época eu não sabia que eu era autista. Mas o curso de rádio auto me ajustou, começou a me equilibrar, eu tive um emprego, eu ganhei um emprego depois do curso. Eu fiz um curso de operador de áudio, eu fiz um curso de DJ, fiz um curso de locutor, depois eu fiz um curso de eletrônica, que eu adoro eletrônica. E aí essas coisas foram me ajudando a me enturmar com outras pessoas de uma maneira diferente. Eu conheci outras pessoas, outras áreas, outros amigos. E aí eu consegui levar a minha vida, entre aspas, eu me regulei fazendo o curso de DJ, o curso de rádio, o curso de eletrônica, eu meio que me regulei. Comecei a dar um rumo, né? E aí as coisas na minha vida só foram. É lógico que era trabalho e casa, trabalho e casa. Lógico que teve períodos ali que eu me relacionei com outras pessoas, enfim, não foi uma coisa tão sistemática assim também, né? Mas houve muita perda. Porque mesmo eu fazendo o curso de DJ, eu não tinha coragem de me vender, eu não tinha
a sabedoria de me comunicar com o contratante e vender o meu serviço. Eu não tinha isso, eu não consegui isso. Né? Isso me gerou um atraso profissional enorme. Por eu não conseguir me comunicar, de eu não saber onde chegar, de eu postergar muitas coisas por não saber como fazer, de não saber levantar da cadeira, cara, onde é que eu tenho que ir, para quem que eu tenho que ligar, sabe? O que eu preciso fazer, né? Muito problema assim. Então eu tive muito prejuízo na minha carreira de DJ, por isso que eu acabei não desenvolvendo ela. Por conta desse atraso de socialização, esse atraso de comunicação. E aí os anos foram passando. Estou até hoje trabalhando na rádio, hoje eu trabalho também com informática, né? Não tenho muitos amigos, admito para vocês. Eu tenho mais conhecidos do que amigos. Amigos, eu acho que se eu for falar de verdade, gente, amigo que vem na minha casa para conversar comigo, zero, nenhum. Ou é eu que vou na casa de um churrasco de um amigo que outro, falo alguma coisa no WhatsApp com alguém, mas amigo que vem na minha casa, vamos fazer uma jantinha, vamos conversar. Não, amigo eu não tenho. Sinto falta? Sinto. Não vou admitir para você, sinto falta de conversar assim com uma pessoa, de vir aí, bater um lero, mas também não é uma coisa que vai me cair um pedaço, se não tiver, né? Vivi com 44 anos assim, e tamo aí. Bom, agora vamos falar sobre o autismo. Contei um pouco da minha vida, vamos falar sobre a descoberta do autismo, né? Como foi essa descoberta? Bom, gente, durante todos esses anos eu contei para vocês que eu era uma pessoa diferentona, uma pessoa que tinha traços e jeitos diferentes dos outros. Sempre gostei de coisas diferentes, eu nunca gostei do normal. Sempre fui atrativo por coisas diferentes. E de uns anos pra cá eu tive o nascimento de duas sobrinhas. E elas nasceram no mesmo ano. E as minhas duas sobrinhas, elas nasceram com autismo de suporte nível 2, diagnosticadas, né, por não falar. E muitos traços, pelo estudo que eu fiz, perguntando para minha mãe, para meu pai, enfim, muitas coisas eram meio que parecidos comigo quando eu era criança. E aí me ligou um sinal de alerta. Pô, será? Né? Será que isso tá na família? Porque, cara, a filha do meu irmão e depois a filha da minha irmã, as duas com autismo, eu sempre fui considerado o diferentão da família. Cara, me gerou uma dúvida muito grande, mas não dei bola. Deixei passar. E nos últimos meses pra cá eu tive um problema pessoal. E aí eu pensei assim, cara, eu vou procurar um psicólogo para analisar isso. Só que antes de eu procurar o psicólogo, primeiro eu fui me avaliar para ver se tinha algum sentido, né? Para ver se não era coisa da minha cabeça. Aí eu comecei a estudar autismo na internet. Comecei a ver vídeos de vários profissionais que estão aí no YouTube. Provavelmente um deles pode até estar assistindo esse meu vídeo. E, cara, cada vez mais que eu ia estudando autismo e entendendo, mais eu fui me identificando com as coisas. Muitas coisas do meu passado, lógico, né? Lá quando eu era criança, depois da minha adolescência, porque a gente chega aos 44 anos já tirando de letra muitas coisas, né? E, cara, eu vou começar a fazer teste. Daí eu comecei a fazer testes, né? E começava a acertar, de 50 traços ali, eu comecei a acertar 32, 33, 30 e poucos. E aí eu comecei a ler que acima de 25 já começa a ter preocupação. E mesmo assim eu não me aceitava. Não pode ser, vou refazer isso aqui. Aí eu era bem rigoroso, assim, sabe? Não, vou fazer. E mesmo sendo rigoroso ali, 32, 36... Aí pegava aqueles testes de 80 perguntas ali, acertava 50, 68. Cara, será? Será, cara? É só pergunta. Daí eu comecei a estudar mais, aí mais eu começava a me encaixar. Aí chegou um ponto que eu estudei muita coisa que eu não sabia o que fazer. E agora eu vou procurar uma ajuda de um profissional, de um psicólogo. Aí eu fui numa clínica especialista no TEA aqui em Santa Maria. Nos primeiros momentos, muito nervosismo, enfim, ali.
E nos primeiros traços ali, não representou muito o que eu era, né? E aí, tá, então não precisa mais eu ir, porque se eu nem representei que eu era, eu não preciso mais ir, né? Beleza, não sou. Aí eu comecei a estudar mais sobre autismo tardio em adulto. E comecei a ver que os profissionais diziam que é muito difícil um profissional identificar um autista quando ele já está mais velho. Por conta que a vida muitas vezes faz a gente mascarar e acreditar em algumas coisas que não vão ticar lá na hora lá das perguntas, dos testes, a gente mesmo vai acabar nós mesmos nos enganando. E aí eu comecei a estudar mais sobre isso, cara, mas é verdade, cara. Então eu preciso ir com o coração aberto para fazer isso. Eu preciso falar os meus problemas que eu tive, dizer o que eu tive, envolver os meus pais juntos para contar-me da minha infância, para tirar realmente a dúvida nisso. Aí da psicóloga eu fui no neurologista. E aí no neurologista ele meio que me desanimou um pouco, assim, no requisito. E na verdade ele me desanimou me deixando feliz, né? Mas aí depois eu vi que era uma enganação, né? Eu fui num neurologista e ele me disse assim, eu conheço um autista quando ele entra na porta do meu consultório. E aí eu pensei assim, ou falta estudo para esse neurologista, ou ele acertou, entendeu? Porque nos estudos que eu tô pegando na internet sobre autismo, se tu não pegar um neurologista que conheça bastante sobre o transtorno do espectro autista, se ele só for lá fazer o protocolo, não vai dar certo. Tem que existir muita conversa, muito diálogo, muitos testes para te identificar autismo num adulto. Como eu falei, eu não sou nem especialista. Aí no final das contas, nesse neurologista, ele chegou assim, cara, não, realmente eu tô na dúvida, mas eu vou eu vou te encaminhar aqui para uma neuropedagoga, né, e uma psicóloga que é neura, né? E aí quando eu fui nelas, ali apareceu que elas souberam fazer realmente os testes, foram uma bateria de testes, baterias de perguntas e baterias de conversas. Foram 2 vezes autismo. Uma na neuropedagoga e outra na neuropsicóloga. E depois eu fui num psiquiatra e bateu também. Então eu tive 3 confirmações de autismo. E junto com ele veio algumas comorbidades que eu ganhei não, eu tenho junto o TDAH, também tem um pouquinho de déficit de atenção ali, desligadão, que faz parte, acredito, também do TDAH. Tem outras características que não me vêm na cabeça, que é clássicas de autismo que vem junto, né, com o autismo. E bateu 3 vezes com 3 pessoas diferentes, né? Não, realmente eu tô dentro do espectro autista. Difícil acreditar. Difícil das pessoas acreditarem. Difícil de eu mesmo acreditar, né? Porque vocês podem ver que eu tô falando super bem, super tranquilo, mas tem uma condicionante que diz assim, que para te ser autista de suporte nível 1, tu precisa ter a fala e o QI preservado. E aí eu pensei, cara, a minha fala nunca foi tão boa. O meu QI nunca foi tão bom. Então, se precisa ter o QI preservado e a fala preservada, eu já não tenho isso 100% preservado, apesar de eu demonstrar isso para vocês. Tem todos os meus testes ali, uma dificuldade enorme no QI ali. Eu sou bom no que eu gosto. Eu sou bom com DJ, eu sou bom com música, eu sou bom com carro, eu sou bom com moto. É as coisas que eu sei. Então, pessoal, o que eu quero dizer com tudo isso? Pode ver que é um vídeo totalmente sem edição, né? Cruzão. Esse é um dos motivos que a gente não voltei mais com a DJ TV. Porque eu tô num período de processo, né, de entendimento. E realmente, eu me assumindo autista, tem muita coisa que melhorou. Enfrentando alguns preconceitos. E você que tá me assistindo pode dizer assim, mas tu não tem nem um pouco de jeito de autista, tu fala super bem, tu tá dialogando super bem aí. Vocês podem ver que é um vídeo sem corte, sem nenhuma edição. Mas
convive comigo todos os dias. Vem aqui morar comigo todos os dias. Vê como eu sou como pessoa. Acredito que vocês vão mudar de ideia. Então, assim, pergunta pra minha mãe, pergunta pro meu pai. Pra vocês terem uma ideia, eu tenho 44 anos. Eu ainda moro com os meus pais. Eu não consigo me desconectar deles. Mesmo eu tendo uma pessoa que vive aqui comigo, né? Mesmo eu tendo meu dinheirinho, mesmo eu tendo o meu trabalho, eu não consigo me desconectar deles. Parece que é algo que eu preciso sempre. E falando desses suportes, um autista, por exemplo, ele vai precisar para a vida inteira de um suporte, né? No nível 3 vai precisar ali praticamente 24 horas por dia. Nível 2, durante quase todo o período do dia. O nível 3, o nível 1, em pontos específicos, né? Em momentos específicos, né? Então, colocando de novo a planilha aqui para vocês, vocês podem ver, ó, no suporte nível 3, que é o severo, vai precisar um suporte de extrema necessidade, praticamente 24 horas por dia, até dormindo, né? Muitas vezes vai precisar. Suporte 2, moderado, vai precisar durante o dia, noite talvez não, ou muito mais vezes durante o dia, né? E no suporte nível 1, vai precisar em momentos específicos. Alguns autistas que ficam beirando o suporte, indo pro 2, vão precisar um pouco mais, né? É mais ou menos assim que funciona. Cara, voltando aqui pra mim. Você que é especialista em autismo, de repente posso ter falado alguma bobagem, alguma coisa que não seja correta. Mas porque eu não sou nem especialista, eu tô aqui compartilhando um pouco da minha experiência com vocês. Também explicando para vocês que seguem a gente aqui no YouTube, para entender por que de tanta demora de eu voltar com o canal, por eu estar postergando, de não fazendo mais. E também uma coisa que eu quero compartilhar com vocês que é importante. A música, mesmo eu gostando muito de música, a música é algo que... A música alta é uma coisa que me machuca o ouvido, barulhos me machucam, sons me machucam, mas eu nunca percebi que me machucava. Hoje eu entendo quando eu chegava em casa de uma festa, por exemplo, sem tomar um gole de cerveja, um gole de álcool, ter aquela sensação de ressaca um dia depois. Cara, que ressaca, parece que eu tomei uma caixa de cerveja, mas eu não tinha bebido uma cerveja. É um desgaste mental que a noite me faz. Às vezes ela ser divertida, eu me acordar de manhã feliz por ter uma festa legal, eu acordava desgastado, cansado. Uma reunião de amigos, quando tem muita gente falando, eu vinha para casa com uma sensação de... Parece que eu carreguei um saco de cimento, cansado. Hoje essas coisas tudo fazem sentido, né? E essa própria luz aqui que tá me batendo nos olhos já tá me dando uma dor na cabeça bem no meio aqui, ó. Então mesmo eu gostando de luzes, de iluminação, tudo que é em excesso pra mim, assim, por durante muito tempo me incomoda, me desregula, sabe? Me deixa atrapalhado, não consigo nem me desenvolver e nem falar direito. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês, pessoal. É algo importante que eu queria falar sobre autismo. Eu sou uma pessoa que eu tô dentro do espectro autista. Recebi o diagnóstico há menos de 2 meses. Você pode ver que nem no olho, nem na câmera eu olho diretamente. Eu não gosto de olhar direto no olho. Eu tenho essa dificuldade de olhar no olho, me desconforta. Eu não gosto de abraço, eu não gosto de cumprimentar. Eu cumprimento, eu abraço, mas é algo que eu tenho que fazer muito esforço, né, para isso acontecer e me dá sempre eu fico meio desconfortável, né? Mas eu faço. Mas eu admito para vocês que é desgastante. Mas eu faço porque é preciso fazer, né? Então tá, pessoal, eu queria compartilhar isso com vocês. O meu cachorro de fundo tá coando. Agradeço demais vocês que assistiram até aqui esse vídeo. E eu compartilhei um pouco sobre a minha vida. Isso pra mim é super libertador, fazer um vídeo sem corte, sem edição, pra vocês verem como a vida, como ela é mesmo aqui. E em breve a gente vai estar fazendo aí vários vídeos ainda no canal. Eu vou trazer ainda vários DJs. Quero fazer um teste, quero fazer um set, melhor dizendo,
comigo depois desse diagnóstico, né? Quero fazer um set legal para vocês em vinil, né? E é mais ou menos isso. Grande abraço a todos, galera. E fui.